clube ter a cara de pau de dizer que um atraso é normal. Nem em premiação, que como disse o Coutinho é mais aceitável por não estar dentro da lei trabalhista, mas nem em premiação, porque aí você está ferindo a palavra. Sem dúvida. Né? Que também tem muito valor ou deveria ter. Eu combinei uma coisa contigo, vou te pagar. Né? Então isso não é consulta médica, não tem tolerância. Né? 15 dias está dentro da tolerância, tal, 15 minutos. Não pode atrasar. Já é discutível, né? Também. Absolutamente, né? Mas nem entremos nesse campo. Né? Então, isso é uma notícia de um modelo associativo mal gerido. A questão da mudança do elenco, eu acho que ela está sendo muito mais profunda do que se imaginava e do que se desejava. Né? Porque você começa a desconfiar do projeto a médio e longo prazo quando depois de um ano em que você termina o campeonato em segundo, você muda tudo para tentar chegar mais adiante, você consegue chegar mais adiante, aí você muda tudo de novo, com novas pretensões, o treinador fugiu ao controle, ok, ele teve uma proposta, o Botafogo tentou manter, mas esse somatório de notícias começa a dar uma sensação ruim. Né? E não é só isso, tem dívida com outros clubes, tem dívida com profissionais, então você precisa, como disse o Coutinho, esclarecer, colocar as coisas em ordem. E para quem gosta tanto de estar na mídia, o dono do Botafogo poderia se pronunciar. A grande oportunidade. Esse é o detalhe, porque se fala muito da figura, né? E lembra que eu citei aqui no início a coluna do Mansur desta semana no Jornal o Globo com relação à idolatria do cara que é o dono da empresa que gere, né? Isso está virando algo comum aqui no futebol brasileiro, o dono da SAF. E o Botafogo tem o John Textor, que é essa figura excêntrica, que gosta de aparecer e tudo mais. E aí eu fico imaginando aqui, e imagino que também o torcedor pense isso, o torcedor do Botafogo especificamente, se agarrando na figura do Luiz Henrique, que foi o principal nome, né, das conquistas marcantes do ano passado. O Luiz Henrique é só mais um desses tantos que vão sair. Então, e aí, o meu pensamento, algo nos bastidores não está funcionando? Se existe, o que seria? O que implicaria em tamanha debandada, especificamente tendo um jogador como o Luiz Henrique, que é um cara que parece que quando chegou, não, eu quero jogar aqui, eu quero me consagrar, eu quero conquistar títulos, eu quero fazer parte da história do clube, mas menos de um ano depois, pelo que conquistou, por aquilo que ele ganhou de visibilidade, decide ir embora. Tem coisa por trás aí, não me parece? Jader, deixa eu só pegar um pouquinho o que o Coutinho começou a tratar, e eu vou voltar no Coutinho pelo seguinte. A gente está falando muito, são 11 nomes, é isso? Isso, né? 11. 11 nomes. Aí quando você vai ver os 11 nomes, né, você vai ver que tem muito jogador, como o Coutinho falou, ou estava mal aproveitado, estava entrando pouco, e principalmente tinha um descasamento do que o jogador oferecia, do que ele custava para o clube. O que tem de perda complicada no Botafogo? O técnico, que fugiu do controle, de fato, não tinha o que fazer, e duas perdas muito significativas, mas que estavam precificadas, né? O torcedor do Botafogo sabia que o Luiz Henrique, ou pelo menos desconfiava, que o Luiz Henrique não iria ficar e que o Almada não iria ficar. Esses são os dois jogadores muito pesados. Acho que o Adrielson me parece fazer ali. Aí são os que saíram. O Adrielson é um jogador que pode ser uma falta tremenda, mas eventualmente chegando, o Jair, né, o outro zagueiro... O Luiz Henrique não está nessa lista ainda, tá? Pois mas pode colocar o Luiz Henrique aí também. Seriam 12, né? O Eduardo é outro jogador que... puxa, o Eduardo tem um titular. Efetivamente, um titular, que é o Almada. Que é o Almada. Então, eu acho que está tudo bem. Então, na minha opinião, vale mais a pena a gente pensar nessa outra notícia, essa segunda notícia, que é a questão financeira. Porque essa questão financeira, ela diz respeito ao atraso, óbvio, mas também diz respeito à ambição que o Botafogo tem para contratar o substituto do Almada e do Luiz Henrique. Então, as coisas estão interligadas. Para mim, é esse o problema. Esse é o problema de você, começando o ano, depois de 2 títulos legais, premiação, você olhar, e as contas como é que estão? Ih, rapaz, estão ruins. Então, isso é lamentável. Mas tem a ver com isso que eu falei há pouco, essa minha desconfiança, vocês imaginam que possa passar por aí também? Os jogadores a gente vai discutir, como disse o Coutinho, né? Cada um, né, detalhadamente, a importância, a relevância dentro do elenco. Mas o Botafogo enfraquece. Queira ou não, o Botafogo enfraquece o grupo. O Rafinha, jogador do Barcelona, deu talvez a entrevista mais sincera de um jogador e mais perigosa para ele mesmo, de um jogador nos últimos tempos. Né?
quando ele disse que se um jogador de outro clube vê o que está acontecendo no Barcelona, que não pode inscrever o Dani Olmo na segunda temporada, segunda parte da Liga, porque não cumpriu com seus compromissos financeiros, resumindo a questão, ele talvez decidisse não ir para o Barcelona. Que se ele, Rafinha, ele não se arrepende da escolha que fez, e tá certo, mas que se ele tivesse visto isso na época, se estivesse acontecendo, talvez ele pudesse tomar outra decisão. Por que eu cito isso? Porque o jogador que está no clube ou que está no meio do futebol, ele sabe do que está acontecendo dentro do clube. Ele sabe dos bastidores. Eles se falam, né, Eles conversam, eles são muito bem informados, muito mais bem informados do que antes, porque os agentes também os abastecem de informação. Quantos dias dura um mês aí no teu clube? Assim, é 30 ou é 90? Essa pergunta aí Aí você começa a ver, não uma ação isolada do jogador decidir que não fica mais, do treinador decidir que quer ir embora, ou dos atrasos. Você começa a ver tudo como uma roda. Como coisas que se complementam e talvez comecem a despertar no jogador aquilo que o torcedor do Botafogo e que nós mesmos não imaginávamos há meses atrás, pouquíssimos meses, talvez semanas atrás, que pudesse acontecer. Porque o Botafogo deveria ter se transformado num grande projeto para qualquer um no futebol nacional. E tem muita gente querendo vir ao futebol brasileiro. Assim como é absolutamente normal que o Luiz Henrique queira voltar à Europa. Pela idade, pelo desafio, talvez pela frustração de ter ido uma vez e não ter conseguido vingar. Ele voltou e percebeu de novo que ele é capaz, conquistando vaga na seleção, inclusive. Então é normal ele querer ir. Mas quando você começa a somar uma coisa à outra, você talvez entenda que o Botafogo não está seguindo aquele caminho que nós imaginávamos. De se tornar atrativo para todo mundo. Eu quero ficar, eu quero ir, eu quero chegar. Claro que continua sendo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, já para além do fato, por si só, jogar no Botafogo, que é uma coisa grandiosa. Mas, de momento, isso precisa ser solucionado e precisa ser esclarecido. Porque começa a se distanciar muito da imagem que o próprio Textor quis passar durante muito tempo de que o Botafogo seria o projeto mais interessante, ou um dos mais interessantes. Em cima disso...